Chegou a hora de saber os destaques do nosso site Sim Notícias com Fábio Botassin. Olá, boa noite. Vamos conhecer os destaques do portal simnoticias.com.br e aqui eu já começo falando sobre uma curiosidade que muita gente estava acompanhando, né? Se teria ou não teria horário de verão. Hoje o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o horário de verão não será retomado em 2024. Entre as palavras, inclusive, aqui descritas para você na reportagem que está acessível no Sim Notícias, ele fala sobre as iniciativas que o governo tomou, né, para precaver em relação à vazão dos reservatórios, por exemplo, e medidas de economia para esse ano. Então houve o descarte desta ideia do horário de verão para 2024. Mas para 2025 essa ideia não está descartada e vai voltar a ser reavaliada conforme as palavras do ministro de Minas e Energia, que já está aqui no Sim Notícias para você também acompanhar. Temos, claro, aqui também essa história, né, de uma grande operação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita também, contra uma quadrilha de contrabandistas de cigarros falsificados. Aqui, inclusive, o convite é para que você, além de conhecer, na informação como o nosso jornal trouxe, ver as imagens que a Polícia Federal divulgou. Aqui a gente tem, né, como apresentamos para você, uma galeria com todas as fotos dos produtos apreendidos, armas, né, e outros objetos, além dos próprios cigarros contrabandeados, e onde a polícia acabou efetuando operação, como, por exemplo, nesse galpão. Mas falando aqui sobre outros pontos importantes ainda do nosso noticiário, a área da economia. O navio plataforma Maria Quitéria entrou em operação no Espírito Santo, um anúncio que foi feito pelo governo do estado porque ele recebeu o anúncio da própria Petrobras. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, inclusive, falando que entrou numa videoconferência ainda ontem com a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, e ela confirmava que o primeiro óleo da plataforma já estava, então, sendo extraído, dando início a essa operação. Lembrando que o Maria Quitéria, né, ou o navio FPSO Maria Quitéria, vai ficar no Parque das Baleias, que fica no sul do Espírito Santo. O Sim Notícias até se preocupou em te explicar onde ele fica, mais ou menos 77 quilômetros da nossa costa, principalmente aqui do ponto de Anchieta, por exemplo, para você saber onde fica essa área de extração. E o Maria Quitéria, né, o navio, ele pode produzir, a partir da entrada total em operação, 100 mil barris de óleo e processar até 5 milhões de metros cúbicos de gás natural. Entre outros pontos também que o Sim Notícias traz para você, essa notícia aqui, nessa informação sobre recuperação de celulares que foram roubados. Uma carga avaliada em R$600 mil, de 140 aparelhos, todos esses valem juntos R$600 mil, e a polícia recuperou pelo menos 120 deles, praticamente a carga inteira. A polícia informou que esse roubo, esse furto, né, melhor dizendo, ele aconteceu na região, então, do Tins, que é uma área do município da Serra, que agrega ali depósitos, né, áreas industriais, e de lá que a carga, então, foi retirada. Detalhes das informações que foram repassadas hoje pela polícia, mas, por exemplo, essa é uma imagem aqui de divulgação da carga que eles recuperaram. Mas o furto aconteceu ainda na última semana. Claro que eles avançaram na investigação e já até recuperaram essa carga com uma pessoa, um homem de 23 anos, que acabou sendo preso em flagrante também por esse crime que está aqui descrito para você no nosso portal. E também nós vamos falar aqui, ó, sobre a Caixa, um importante momento aí para você que está pensando em financiar seu imóvel próprio. A Caixa está anunciando uma redução na cota de financiamento que vai elevar a entrada a 30% do imóvel, por exemplo, dependendo da faixa do financiamento ou do tipo de financiamento que você vai fazer a opção para conseguir o seu imóvel. É uma alteração importante, até porque com a entrada maior ou também aqui com o volume de parcelas também em valores maiores, isso pode alterar a decisão de alguém ter um financiamento de casa própria a partir do que a Caixa Econômica oferece, que é inclusive o maior operador desse modelo aqui no Brasil. E termino falando sobre um ponto importante também da economia, que é sobre o agro capixaba, né? Divulgação que aconteceu pela Secretaria de Agricultura, falando sobre as exportações do nosso agronegócio capixaba, atingindo mais de 2,5 bilhões de dólares. Quando isso é convertido para reais, a Secretaria até falou, chega a 14 bilhões e 300 milhões de reais. É um volume muito expressivo, é um número, inclusive, inédito para as exportações do Espírito Santo de produtos agrícolas, né, agropecuários. Esse é um marco, inclusive, que supera o número da exportação
exportação até o volume de anos inteiros anteriores, o que é importante ressaltar. E entre os produtos, né, que despontam nessa exportação, não seria diferente. O café está aparecendo em primeiro, café cru em grãos, que é o modo da exportação, e depois aparecem ainda aqui, ó, celulose, carne bovina e o mamão capixaba também despontando no mercado internacional. Você pode ver todos os detalhes das negociações do agro também aqui no nosso Sim Notícias. Queria até deixar um convite, voltando aqui ó, no agro, para que ao final da reportagem, quando você tiver todo o conteúdo, entre no nosso grupo de WhatsApp, que você pode receber justamente aí, facinho no seu aparelho, as atualizações sempre que o Sim Notícias fizer para você também sobre tantos temas. E eu vou ficando então por aqui, desejando a você uma ótima noite e até o próximo encontro.